minha irmã, é sempre uma grande alegria estar com você aqui no canal Palavra de Sabedoria para as nossas reflexões. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e mais uma vez eu peço para que você nos ajude a divulgar o canal. É isso mesmo, as plataformas só colaboram com a divulgação, tornando público, publicizando essas postagens intensamente, se houver aquelas curtidas, aqueles comentários, os compartilhamentos e assim por diante. E como eu e você queremos que a mensagem do Evangelho chegue a muita gente, então nos ajude com isso. Posso contar com você? Hoje vamos meditar Gálatas 5, versículos de 16 a 18. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 18, está escrito assim: Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixais conduzir, guiar pelo Espírito, não estais sob a lei. Uma coisa importante de nós compreendermos é que a lei de Moisés, quando ela veio justamente para colocar limites, para mostrar para aquele povo que não tinha nenhuma proximidade com Deus, aquilo que era agradável e aquilo que era desagradável aos olhos de Deus. Lógico, saber sobre isso é muito fácil, até. Mas colocar em prática sempre foi o grande empecilho naquele tempo, ao longo da história do povo de Deus e até hoje, até para nós. Muitas vezes é difícil cumprir a lei. E é mesmo, porque a nossa natureza humana é inclinada ao pecado. São Paulo escreveu esse trecho da carta aos Gálatas justamente porque eles tinham se fundamentado muito no cumprimento das regras, das normas, das leis. E eles estavam enfrentando uma grande dificuldade porque eles ainda não tinham entendido nada sobre a vinda de Jesus, sua morte e ressurreição e o derramamento do Espírito Santo. Ou eles ainda não tinham conseguido introduzir com mais vitalidade na comunidade essa força do Espírito Santo. Porque veja, meu irmão, São Paulo está sendo claro aí, se você se deixa conduzir pelo Espírito Santo, é natural que você não queira satisfazer os desejos, os apetites da carne. Isso porque o Espírito Santo presente em nós não vai se sentir bem e nem à vontade em procurar as coisas que não agradam a Deus. Mas veja, São Paulo diz aí também, né, que, infelizmente, a nossa carne também, esses desejos da carne, eles se opõem aos desejos do Espírito de Deus. E, veja bem, nós precisamos realmente entender e trazer para a nossa vida essa soberania, esse poder, esse domínio de Deus sobre o nosso comportamento a partir da presença do Espírito Santo em nós. Somente aí nós vamos conseguir cumprir a vontade de Deus, realizar a vontade de Deus. Veja, Jesus mesmo falou que os mandamentos, as leis, os profetas duraram até João. E depois veio Jesus, colocou o fundamento novo e mandou o Espírito Santo. Então nós estamos numa nova era absolutamente diferente da do Antigo Testamento. Nós estamos na era do Espírito Santo. Houve o tempo de Deus Pai, houve o tempo de Deus Filho, que permanece hoje, mas ele deixou o Espírito e nós estamos na era do Espírito Santo. E é com o Espírito Santo que nós, primeiro, não estaremos mais sob a lei. Não precisamos mais ficar preocupados em seguir a lei. Só precisamos nos deixar possuir e conduzir pelo Espírito Santo. E aí nós vamos sempre fazer aquilo que é agradável a Deus. Era isso que São Paulo queria enfatizar e deixar claro para os Gálatas, para que eles saíssem daquela cegueira, daquela percepção errônea das grandezas que chegaram a
até nós através da pessoa de Jesus e através da ação do Espírito Santo. O Senhor te abençoe e te guarde, que você seja um homem, uma mulher cheia do Espírito de Deus, cheios do Espírito Santo. Paz e bem.